Pretende-se construir um mosaico com o formato de um triângulo retângulo, dispondo-se de 3 peças, sendo 2 peças triângulos retângulos congruentes e a terceira um triângulo isósceles. A figura apresenta 5 mosaicos formados por 3 peças. E aí ele quer saber, né, qual desses 5 mosaicos tem as características aí que ele pretende para construir esse mosaico. Ou seja, seguindo essa ideia, um triângulo retângulo em que ele vai dividir em 3 partes. 2 vão ser triângulos retângulos congruentes e o que sobrou, triângulo isósceles, tá? Então vamos olhar uma por uma, tá? A resposta é o mosaico 2, né? Já vou dar a resposta, mas vamos olhar um por um porque que os outros não são. Se você olhar aqui, vou dar um zoom aqui para ficar melhor. Se você olhar o mosaico 5, é o primeiro que você descarta, porque esse triângulo grandão nem retângulo ele é. Né? Aqui a gente tem um ângulo de 60, 90, 120, um ângulo de 30 e um ângulo de 30. Não é nem retângulo. Então você já corta aqui o mosaico 5. Não pode ser, tá? Vamos ver aqui, ó. Mosaico 4. Ângulo de 75, 80 e 25. Também é retângulo? Não, não é retângulo. Então esse 4 aqui também a gente já elimina. No básico, né? Questão 3, ó, é retângulo, tem um ângulo de 90. Mosaico 2 tem um ângulo de 90 e o mosaico 1 tem um ângulo de 90. Então passaram aí na primeira ideia de ser triângulo retângulo, tá? A segunda é triângulo isósceles. Então um deles tem que ser isósceles, tá? Se você reparar, esse triângulo aqui, mosaico 3 que eu vou analisar, tá? Esse triângulo quadriculado, nesse aqui de cima, ele não é isósceles porque os 3 ângulos são diferentes. Esse totalmente branco, os 3 ângulos também são diferentes, não é isósceles. E esse cinza, os 3 também são diferentes, então não tem um triângulo isósceles. Então a gente já pode cortar o mosaico 3. Se você olhar o mosaico 2, esse quadriculado aqui tem 2 ângulos de 30, então ele é isósceles. E o mosaico 1 também 30, 30, né? Esse triângulo ali de cima. Então também é um triângulo isósceles, tá? Agora, o que vai acontecer? Vamos olhar a outra característica, que é o ter 2 delas, né? 2 peças, né? Vão ter triângulos retângulos congruentes. Então, só sobrou a 1 e a 2. Vamos ver qual que tem triângulos retângulos congruentes e qual não vai ter. Se você olhar a figura 1, né? O que é um triângulo retângulo congruente? É ser um triângulo retângulo, lógico, né? Um ângulo de 90 graus. E tem que ser congruente, ou seja, os 3 lados têm que ter a mesma medida, tá? E os 3 ângulos, consequentemente, têm que ser iguais, tá? Se você olhar os 3 ângulos desse triângulo branco, desse triângulo cinza, os 3 ângulos são iguais, 30, 60 e 90. Triângulo retângulo com os 3 ângulos iguais, né? Congruentes. Agora, em questão dos lados, aqui que seria a pegadinha. Esse mosaico 1, ele não tem os 3 lados com a mesma medida. Porque se você olhar esse lado aqui, que eu posso chamar de X, ele vai ser oposto ao ângulo de 60. E quando eu olhar o triângulo cinza, esse X é oposto ao ângulo de 90. Então eu já vejo que eles não têm a mesma medida. Tá? Apesar de parecer com o desenho, né? Parecer que são congruentes, mas não são. É o que não acontece no mosaico 2. Ó. No mosaico 2, o lado que eles têm em comum é oposto ao 60. Beleza? E aí, consequentemente, o oposto ao 30 é igual ao oposto ao 30. Beleza? Então, resposta correta, mosaico 2. E a gente elimina aqui o mosaico 1. Certo? Então, mosaico 2 é a opção. Vamos ver aí. Letra B. Letra B de bola.